Pela 30ª semana, Israel vive uma onda de protestos contra uma lei aprovada que limita os poderes da Suprema Corte do país. O texto impede que o tribunal derrube decisões do governo pelo princípio da razoabilidade, ou seja, por não considerá-las decisões razoáveis. A reforma do judiciário é um plano do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e a coalizão de direita que compõe o governo. O âncora da CNN Internacional, Wolf Blitzer, ele falou com exclusividade com o premier de Israel e perguntou se ele está ciente dos impactos negativos do enfraquecimento da Suprema Corte. Well, first of all, we're not trying to weaken the Supreme Court. We're trying to bring balance between the three branches of government, which is the essence of democracy. In Israel, over the last 20, 30 years, the Supreme Court arrogated a lot of the powers of the judiciary and the executive. They can basically nullify any decision made. That doesn't happen anywhere on the planet. And so we're trying to bring it back in line. And we don't want a subservient court. We want an independent court, but not an all-powerful court. And that's what the corrections that we're doing. A Suprema Corte israelense fará uma sessão de apelação em setembro sobre essa lei aprovada. O Wolf Blitzer, ele questionou Benjamin Netanyahu se ele vai obedecer à decisão do tribunal caso a lei seja derrubada. Well, look, we'll go into uncharted territory, and I really would like to believe that they won't do that. And the reason is that, first of all, we're all subject to the rule of law. The Prime Minister is subject to the rule of law. The Knesset, our parliament, is subject to the rule of law. The judges are subject to the law. Everybody is subject to the law. Now, the closest thing we have to a constitution are basic laws. That's what we're dealing with. And what you're talking about is a situation, a potential situation, where in American terms, the United States Supreme Court would take a constitutional amendment and say that it's unconstitutional. That's the kind of the kind of spiral that you're talking about, and I hope we don't get to that. Dorival Santana, Benjamin Netanyahu está enfrentando uma série de pressões por conta da aprovação dessa reforma. A pressão dos Estados Unidos, da população, várias manifestações acontecendo por lá. Todo esse ambiente pode levar a uma revisão da reforma, não só por parte da Suprema Corte, mas pelo premier? Realmente são 30 semanas de protestos já consecutivas. Mas existe uma questão aí que para o Netanyahu é existencial. Ele sofre processos na justiça por corrupção. Também outros ministros do gabinete, incluindo o ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que é acusado, foi condenado, aliás, por exemplo, por racismo contra árabes, e outros ministros também respondem na justiça. A resposta à sua pergunta depende de como responderão deputados do próprio partido do Netanyahu, Likud, deputados mais moderados, porque esses outros ministros que estão implicados com a justiça pertencem a partidos menores. Esses deputados bancarão essa atitude do Netanyahu, que, aliás, é uma violação de um acordo de ajustamento de conduta que ele fez com o Ministério Público para poder ser candidato a primeiro-ministro, o compromisso de não lançar, não apoiar uma reforma judicial que tiraria poderes da Suprema Corte. Se esses deputados do Likud, porque ele precisa de todos eles para manter essas votações, aprovar essas reformas e também para manter o governo. Se esses deputados prezam mais a manutenção do governo, o poder que eles têm, ou a sua própria biografia e a estabilidade e a democracia de Israel. Isso que está sendo discutido é que, de fato, a Suprema Corte, como em todas as democracias, Israel tem a última palavra. Aqui também é assim, não é verdade? Só que a Suprema Corte, em outras democracias e nos presidencialismos, os seus ministros são claramente indicados pelo presidente e sabatinados e aprovados pelo Senado. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos. Israel não tem uma Constituição escrita e é um sistema parlamentarista no qual o primeiro-ministro tem o controle sobre o executivo e o legislativo. Então, realmente, a Suprema Corte é aquela que faz o balanço de poderes. E aí os ministros são indicados por uma comissão formada por 3 juízes da Suprema Corte, 2 integrantes do Parlamento, Knesset, 2 integrantes da Ordem dos Advogados de Israel.
né? E 2 integrantes do gabinete. Ou seja, é algo bastante democrático, digamos assim. Mas o que o Netanyahu quer, já aprovou, ter a última palavra, derrubar decisões da Suprema Corte e agora também ser capaz de indicar ministros da Suprema Corte. E aí cria uma situação que parece uma aporia filosófica, ou seja, um tipo de paradoxo impossível de resolver, que seria o seguinte: a Suprema Corte tem a última palavra ou é o parlamento? Porque se ela diz, eu anulo uma decisão do parlamento, o parlamento diz, eu anulo essa anulação da Suprema Corte. Ela diz, eu anulo. E ela quer, inclusive, anular as reformas, a própria reforma que retirou poderes dela. Então, como você vê, isso vai levar a um impasse institucional incrivelmente delicado para a democracia israelense. Lorival Santana aqui conosco no Prime Time. Obrigada, Lorival. Uma boa noite. Para você também.